coisa que eu gosto de trazer, quando a gente fala do massacre na casa de detenção de São Paulo, isso é uma coisa que as pessoas elas têm que entender. Quando a gente para entender esse contexto que eu acabei de falar dessa formação dessas famílias, a gente entende quem que as pessoas que estavam lá dentro. Então vem cá, do 111 que o Estado traz, eu não tenho esse número, o número é maior, por conta, eu não contei os mortos, mas eu contamos as pessoas que estavam faltando dentro das suas celas, certo? Então eu tenho outro número. Mas vamos falar do 111, que é o número oficial, certo? Então desses 111, 80% dessas pessoas elas não estavam condenadas. Ó, não tinha condenação. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, resumindo, ele é claro: inocente é até que se prove o contrário. Ó, nós estamos falando de mais de 80 pessoas que foram assassinadas pelo Estado inocente, sim. Aí as pessoas, não, mas estava preso, cometeu algum crime. Bom, Jesus Cristo estava preso, certo? Foi assassinado pelo Estado também, cometeu algum crime? Ah, não, é outra coisa na visão de quem? E é isso que a gente tem que parar, as pessoas têm que entender. Então vem cá, se nós aqui, ó, essa batatinha, essas balas, tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos movimentando dinheiro, certo? Porque nós estamos pagando impostos. Quando nós pagamos impostos, nós pagamos pela nossa segurança, certo? E se nós pagamos pela segurança, tá ligado? Então essas pessoas, elas têm que ser ressocializadas, entre aspas, porque eu não acredito em ressocialização, mas é assim que se fala, e serem trazidas para o convívio de suas famílias e produzirem nessa sociedade. Nós não temos pena de morte. Então o Estado, você tá ligado? Ele não tem nada que respalde ele assassinar pessoas que estavam sobre a sua tutela. Essas pessoas estavam sob a tutela do Estado. Elas não estavam cometendo crime. Elas estavam presas pagando seus crimes. Não era uma rebelião. Por que não era uma rebelião? Não tinha refém, mano. Não tinha refém. Rebelião é quando você pega o cara, o funcionário de refém, certo? Funcionário que seria os carcereiros, certo? Você tira a roupa dele e põe roupa de preso nele. Aí a polícia não entra porque a polícia não sabe quem é quem. Isso é uma rebelião, certo? E você faz exigências. Naquele dia, que nem eu falei, eu tava lá, não houve isso, certo? Não foi incitado ainda. Falou assim, ó, vamos grudar esses caras. Outros presos falaram, não vamos grudar os caras porque não tá acontecendo nada. Então nasce de uma briga. Foi um desentendimento, uma briga entre dois presos, mas nós estamos falando de um lugar mais violento, um dos lugares mais violentos do mundo, certo? No contexto dos lugares mais violentos. Então o que é um desentendimento? O que é uma briga entre duas pessoas? Agora há pouco eu falei de várias famílias, então tinha da Zona Oeste, Zona Sul, você pega 100, 200 pessoas, a gente estamos falando de uma população na casa de detenção total de 7 mil presos, só o pavilhão 9, 3 mil presos na época. Então, quer dizer, se você teve uma confusão, nós aqui não quer saber de nada, é problema seu. Você resolve o seu problema lá. Porque existe muitos contextos que quando a gente chega dentro da cadeia, igual eu falei para vocês, existe um proceder, então esse proceder tem que ser observado. Não posso arrumar uma confusão e colocar você que não tem nada a ver, porque aí vai sobrar para mim. Vai vir todo mundo contra eu. Então teve essa briga os funcionários vieram, cataram esses presos, levaram para o castigo, acabou a confusão. Quando deu 2 horas da tarde, na casa de detenção, eles abriam às 8 horas da manhã, todos os presos, ficava todo mundo solto, certo? Dentro do seu pavilhão. Então nós estávamos ali no pavilhão 9, 3 mil presos soltos, estregado ali dentro, para as 4 horas da tarde ser trancado novamente. Isso daí acontece, o que acontecia em qualquer pavilhão era normal. Você tá ligado? Não interferia em outros lugares, independente do que acontecia. Ah, morreu 2 caras lá no pavilhão 8. Nós não tá nem aí, é problema de quem morreu e de quem matou, porque vai ser responsabilizado por aquilo, certo? Porque é responsabilizado dentro da cadeia. Não é que você matou, vai deixar lá, não, que não é assim que funciona. Matou, você é responsabilizado. Então, para nós estava tudo normal. Quando deu 2 horas da tarde, os funcionários chegaram querendo trancar. E eu estava solto, fui lá, né? Não que tinha liderança, porque é que nem eu falei, naquela época não existia liderança que nem hoje. E eu fui lá conversar, juntamente que tinham outros presos conversando, eu fui lá de abelhudo, né? Que eu não era liderança em nada, mas eu estava preso. Mas você foi lá ver o que estava acontecendo. Fui lá, eu era um cara forgado. Aí o funcionário, não, nós vamos trancar todo mundo. Eu falei, por que o senhor vai trancar? Conversei com o chefe de disciplina, que era o seu Lemes, na época. Né, eu tô citando o nome que ele já foi nessa também. Aí eu peguei e falei pra ele, falei, por que você vai ter? Ele falou assim, não, vamos trancar porque teve uma treta. Eu falei, não, teve uma treta não. Teve 20 e tem mais 30 pra acontecer. E aí? Isso é normal. Certo? Porque não envolve os funcionários. Os funcionários, geralmente, eles viam as tretas, ele falou, não, vocês resolvem o problema de vocês, depois vocês vão lá e comunicam a nós. É assim que funcionava a Casa de Detenção de São Paulo. E esse daí, naquele dia, ele falou, não, nós vamos trancar, nosso funcionário não vai entrar, e já era. 4 horas, 2 horas, você lembra? Quando é 4 horas, o senhor pode subir tranquilo que nós vamos estar todo mundo na porta da sua cela.
E ele desceu inconformado e saiu do pavilhão, mas nós não sabíamos, né? Nós estávamos ali, saiu do pavilhão falando que estava tendo uma rebelião. Certo? Aí os outros pavilhões começaram a ser trancados, nós escutamos, né, o barulho das trancas, os outros pavilhões falaram, o clima tá tenso. A muralha do pavilhão interno começou a encher de PM, porque tinha, na época era PM, então quem fazia a segurança da casa de detenção era a polícia militar de castigo, né? Então começou a encher, nós já vimos que o clima estava tenso, mas tenso estava todo dia a casa de detenção, né? Era uma coisa normal, né? 3 mil presos soltos, puta, imagina, tentando fugir, fazendo pinga, confusão, ideia, fumando baseado, trocando ideia, cantando samba, fazendo rap, certo? Era assim que funcionava. A gente estamos falando de um país dentro de uma cidade, né? 3 mil pessoas dentro de um pavilhão é muita gente, né? Nós classificamos até como está. Então, aí quando nós ficamos sabendo, o que aconteceu? Todo mundo voltou para a porta da sua cela. No entanto, que os laudos, né? E eu falo, quando eu falo dos laudos, é que eu tenho acesso a essa informação por fazer parte de um grupo de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Então a gente tem acesso hoje a toda essa documentação. Então, os laudos mostram, a maioria dessas pessoas, elas foram executadas e dentro da sua cela. Porque nós estávamos na porta da cela aguardando vir a tranca, já que, né? Falamos assim, então os funcionários saíram, vamos esperar eles voltar e vai todo mundo ser trancado. Tá todo mundo lá esperando. Só o que acontece naquele momento? Naquele momento, eu morava no 3º andar, eu morava no 13E. Então eu tô quase no meio da galeria, assim, parado. Tinha um cara na janela que dava pro pavilhão 8. E a janela a gente chama de ventana. Então ele tava lá, daqui a pouco ele começou a falar, a rota. Eu falei, eu pensei até que era uma brincadeira, né? Quando a gente fala da rota, a gente estamos falando do batalhão de elite da Polícia Militar, e naquela época conhecida como o Esquadrão da Morte. Sim. E quem fala Esquadrão da Morte não é eu, é o livro do Caco Barcelo, Rota 66, que foi escrito um pouco antes. Então ele já trazia, você tá ligado, os modos operantes dessa polícia que até hoje utiliza disso, né? Então quando a gente vê que essa polícia vai entrar, e não era a polícia que era acostumada, mesmo ela fazendo parte do batalhão de choque, a gente já estranhou. Peraí, como que os caras vão colocar a rota pra dentro de um pavilhão? E porque era sempre quem entrava, era o batalhão de choque com o cachorro, né? Então tá, quando os caras entram, tal, aí eu comecei a escutar um monte de tiro. Eu morava no 3º andar, então os caras passavam pelo pátio, não tinha primeiro, aí chegava no 2º, depois no 3º. Estamos escutando tiro, escutando grito, porém, você tá imaginando o quê? Tiro pra cima, braço e perna sendo quebrado. Tá, isso aí até aí faz parte de toda a violência do contexto prisional. Isso era normal. Dentro do sistema prisional era, né, fazia parte. Só que quando os caras chegam no 3º andar, aí nós começamos a perceber que as pessoas estavam assassinadas. Por quê? Quando os caras chegam no 3º andar, eu tô na porta da cela, e eu olho eles virando a galeria, o cara deu um tiro e matou um cara que tava lá no fundo da galeria. Aí eu falei, mano, os caras estão matando, mas eu não consegui entrar pra dentro da cela, eu congelei. Aí o polícia deu um tiro na porta, a porta de 12 bateu na minha cara e eu entrei pra dentro. E nisso, quando eles chegaram na minha cela, eles vieram abrir o que a gente chama de quieto, que é os lençol, pôs o revólver na minha cara e tal, e engatilhou. Só que aí chegou um tenente, o tenente, não, aqui não, aqui não. Eu falei, puta. E esse tenente, depois da fala dele, nós vimos que as pessoas estavam sendo assassinadas porque ele estava em desespero. Ele tirava o chapéu e falava assim, ó, o negócio é o seguinte, todo mundo mão na cabeça, cabeça pra baixo, vocês vai passar no corredor polonês é os policiais, frente a frente, aí já era o batalhão de choque, certo? Então a rota entrou fazendo aquele rescaldo, dando tiro, matando quem, executando quem os caras tinham que executar, e o batalhão de choque entra para esse sobrevivente ter que passar nesse corredor polonês, e muitas pessoas também foram mortas, porque os cachorros que tinha lá, pelo amor de Deus, né? Os cachorros gigantes, e os cachorros matou muitas pessoas que eu presenciei, ninguém me falou, eu vi as pessoas serem assassinadas nesse contexto. Então ele fala isso, aí nós sentimos, você tá ligado que o barato tava louco, ele falou, mano, não olha nem pros cachorros, ele falava assim para nós, não olha pros cachorros que os caras estão matando sem dó, e a gente desce, né, lá para baixo, fica nessa posição, né, que a camisa tá aqui, ó, trazendo, sentado no pátio interno, você está mostrando, tá dando para ver ali, ó. Tá. Todo mundo sentado, mão na cabeça lá para baixo. Mas nesse caminho, muitas pessoas foram assassinadas, né? O cachorro arrancou os órgãos sexuais, tá ligado, de um preso que estava na minha frente, ele caiu, os caras vieram, deram facada. E o fato de eu estar falando aqui também a respeito e trazendo até um pouco desses detalhes, é para as pessoas entenderem a carnificina que foi aquilo. E isso, a gente trazer, rememorar, você tá ligado, toda essa lembrança, é para que isso não se repita, certo? Porque quando as pessoas falam assim, precisa de uma nova entrada dessa, a gente tem que entender o que aconteceu a partir disso.
certo? Qual é a segurança que você tem a partir de 1992, você ou sua família, você tá ligado? Se isso funcionou, então a gente põe em questão isso, não achar, você tá ligado, que aquelas pessoas tinham que ser mortas, independente do crime, você tá ligado, que elas não estavam cometendo crime, sim, estavam pagando, e a gente tem que tentar entender tudo isso. Você tá ligado? Porque a gente está pagando por isso, né? Então você está pagando por quê? Para que as pessoas sejam assassinadas, e mesmo assim você não pode comprar seu telefone que você vai ser roubado. Exatamente. Você não pode comprar o carro que você vai ser roubado. Certo? Então, peraí, o contexto então não é esse. Não é matar e prender, sendo que nós temos a terceira maior população, você tá ligado, dentro das cadeias. Nós passamos de 850 mil pessoas dentro do cárcere, pô. Nós já é a terceira maior população. 80% são pessoas negras. Então, peraí, se não está funcionando prender, não está funcionando matar, o que nós temos que parar para pensar? Então, a sociedade, certo, ela tem que parar para pensar nisso que ela está pagando. Eu sei, certo? Nós sabemos o que deveria de fazer, mas não adianta naquele falar. Momento você não tinha essa consciência que você tem hoje. Não, naquele momento eu era um preso. Realmente, porque assim, a gente precisa colocar, como você disse, todo mundo tem um motivo para entrar no contexto do crime, e isso não justifica. Sim. Né? Cada um tem as suas escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Entre aspas, você... isso, porque não é livre escolha. A partir do momento que os caras assassinou meu irmão, você tá ligado? Não Sim. tomaram providência, eles me condicionaram a ter uma Exatamente. atitude, né? Você, naquele momento, não tinha o preparo. Talvez hoje você tenha uma mentalidade Sim, que você não teria diferente. feito. Porque nós sabemos das armadilhas na sua juventude... Exatamente. que tem pra nós. E é isso que eu trago. Essas armadilhas que o Estado traz pro meu filho, pro meu neto, pro jovem que tá assistindo nós, que é o preto pobre periférico. É tentar entender essas armadilhas. Exatamente. Que é pra eles, mano. Porque a nossa intenção aqui é exatamente isso. A gente não tá glamorizando o crime. Sim, a gente não tá falando que o crime compensa. Na prática, esse massacre, ele transcendeu as muralhas, estão nas periferias. A PM aí do Tarcísio, do Derrite, invadindo as comunidades, matando. Sendo que no nosso país não existe nem pena de... proibida a tortura e não existe pena de morte, né? Mas por causa da impunidade. Porque esses policiais, eles foram condenados. Mas nenhum deles efetivamente foi punido, né? Não. Porque a gente vive no país da impunidade, né? Então, mas quando a gente fala que não foi impunidade punido, a gente... Impunidade pra quem? O Collor tá em prisão domiciliar lá. Ó, na cobertura. Desses policiais, 300 e poucos policiais, 74, eles foram condenados, transitados em julgados. Certo? Então hoje só tem 69 vivos. Eles foram condenados de 40 a 600 anos de prisão, certo? E que foi comprovado, certo, que as execuções feitas, quem comprovou isso foi a perícia, não é eu que estou falando. Certo? Para os caras. Não, a perícia comprovou que essas pessoas assassinaram outras pessoas. Então, eles foram condenados, só que, você tá ligado? Depois daquela anulação e não sei o quê, e papapá, eles foram condenados em definitivo. São manobras jurídicas, né? Manobra então, jurídica tem. Já era, eles foram condenados, certo? Aí o que acontece? O executivo, certo? O judiciário, os parlamentares fazem o quê? Vão lá e montam, você tá ligado? Uma anistia pros caras. Não chega nem a ser uma anistia, um indulto. Que eles não foram anistiados, eles foram indultados. Quer dizer, eles foram condenados, a lei foi cumprida. Mas para nem preso. Então, quer dizer, olha só que fita cabulosa, certo? Então, quer dizer, e a justiça é para quem?